Se você perguntasse a uma pessoa aleatória qual dinossauro era o rival do Tiranossauro Rex, provavelmente essa pessoa diria que era o espinossauro ou o giganotossauro, devido à aparição desses dinossauros nos filmes. No entanto, nenhum deles jamais viu o Rei Tirano, nem mesmo chegaram perto disso, pois estavam separados por milhões de anos. Na realidade, o verdadeiro rival do T-Rex não era um terópode, mas sim um herbívoro que até hoje é o único animal conhecido a ter causado ferimentos em um Tiranossauro Rex. Esse dinossauro é o Triceratops. Se você tem algum interesse em dinossauros ou paleontologia, esse nome deve soar familiar, pois com o tempo, tornou-se um ícone por sua aparência única e tamanho impressionante. Apesar de ter um nome famoso, ele nem começou sendo chamado de Triceratops devido a uma grande má classificação. Os paleontólogos inicialmente pensaram que era um mamífero. Isso aconteceu depois que um par de chifres da testa foi descoberto em 1887 no Colorado, Estados Unidos. Eles foram enviados ao famoso paleontólogo Othniel Marsh, que acreditou que esses chifres pertenciam não a um dinossauro, mas a um bisão antigo, único em forma e tamanho, que ele chamou de bisão alticornis. Uma razão para essa conclusão é que, na época, ninguém sabia que dinossauros ceratopsianos existiam. Essa descoberta viria apenas um ano depois, quando o mesmo paleontólogo apresentou ao mundo o Ceratops, o primeiro dinossauro com chifres. No mesmo ano, um evento monumental ocorreu quando um vaqueiro encontrou um crânio monstruoso saindo de um barranco. Como outros restos de dinossauros com chifres, eles foram enviados a Marsh, que os designou como uma nova espécie de Ceratops. Por mais um ano, nada mudou até que, por pura sorte, um crânio bem preservado, correspondente ao da suposta nova espécie de Ceratops, foi encontrado. A única diferença era que este crânio tinha todos os seus chifres, totalizando 3, levando Marsh a finalmente reconhecer que a nova espécie de Ceratops e seu bisão eram não apenas o mesmo animal, mas também um gênero completamente novo de dinossauro com chifres, que recebeu o nome de Triceratops, significando rosto com 3 chifres. Sua descoberta foi um grande negócio, não apenas pela atenção que gerou, mas também pelo papel que desempenhou na classificação dos dinossauros, com o grande grupo Ceratopsia sendo classificado como todos os marginocéfalos mais próximos do Triceratops do que do Psittacossauro. Dentro deste grupo, o Triceratops é considerado parte da família Ceratopsidae, mais especificamente, da tribo Triceratopsini, onde é acompanhado por seu parente mais próximo, o Torossauro. Fora da classificação, esse novo dinossauro foi um grande sucesso graças ao seu crânio gigante e chifres estranhos, além do fato de que novas formações com muitos espécimes, como Hell Creek, estavam sendo descobertas. Isso também levou à conclusão de que havia mais de uma espécie. Desde o século XIX, mais de 15 espécies foram descritas, mas apenas 2 são consideradas válidas hoje: Triceratops horridus e Triceratops prorsus. De longe, ambas as espécies pareciam superficialmente iguais, mas tinham diferenças. O horridus geralmente tinha um focinho mais longo e um chifre nasal mais curto, enquanto o prorsus tinha o oposto, um focinho mais curto, mas um chifre nasal mais longo. Uma área em que eles eram muito semelhantes era o tamanho. Tecnicamente, o maior espécime conhecido, apelidado de Big John, pertencia a um horridus, dando-lhes uma ligeira vantagem. No geral, ambas as espécies eram unidades absolutas. Um Triceratops adulto estava entre os maiores não-saurópodes de seu tempo, variando de 8 a 9 metros de comprimento e pesando em média entre 6 e 10 toneladas. Indivíduos excepcionalmente grandes eram ainda maiores, possivelmente chegando a 12 toneladas, tornando-os mais pesados que o próprio Tyrannosaurus e um candidato ao maior ceratopsiano de todos os tempos. Para dar uma perspectiva, um Triceratops de 12 toneladas equivaleria a 6 carros de tamanho médio ou 120 homens adultos. Sem dúvida, esse tamanho tornava os adultos maduros relativamente seguros em seu ambiente. Mas, como o Triceratops viveu durante a era dos dinossauros e especificamente ao lado de um dos maiores terópodes conhecidos, o tamanho às vezes não era suficiente. Por isso, ele evoluiu defesas poderosas, uma das quais eram seus ossos. Muitos ceratopsianos tinham estruturas robustas, mas o Triceratops era particularmente resistente,
com ossos muito mais espessos do que o normal para dinossauros. Isso é demonstrado ao comparar o fêmur de um triceratops com o de um elefante africano excepcionalmente grande. Essa robustez o teria dado proteção contra ferimentos, reforçada por sua postura baixa e centro de gravidade inferior. No entanto, nem mesmo ossos incrivelmente grossos superavam a defesa final do triceratops. Seu crânio gigante. O triceratops tinha uma cabeça enorme, que podia representar mais de um terço do comprimento total do animal, com os maiores crânios medindo 2,5 metros de comprimento, colocando-os entre os maiores crânios de qualquer animal terrestre. Uma razão para sua cabeça ser tão grande era o escudo ósseo alargado no topo, que provavelmente tinha múltiplas funções, incluindo exibição durante o acasalamento, possivelmente colorido, e defesa contra grandes predadores. Há evidências sólidas de que o escudo servia como proteção, cobrindo o pescoço, uma área vulnerável, e sendo composto de osso fibrolamelar, um tipo especial que cicatriza rapidamente e pode se regenerar em pouco tempo. O tamanho do escudo também pode ter intimidado predadores. Mas se o escudo falhasse, o Triceratops tinha mais uma carta na manga. Seus lendários chifres. Essas armas são sua característica mais marcante e contribuíram muito para sua reputação feroz. Todos os 3 chifres eram excepcionalmente afiados e longos, com os 2 acima dos olhos sendo os maiores, às vezes medindo 1,15 metros de comprimento, equivalente a 2 chifres de rinoceronte empilhados. Além disso, os paleontólogos acreditam que, em vida, os chifres eram cobertos por bainhas de queratina, como em mamíferos modernos, o que os tornava ainda maiores. Ao longo dos anos, várias teorias sobre a função dos chifres foram propostas, sendo a mais popular que eram usados para combater o T-Rex. No entanto, há muito debate sobre isso, e a teoria mais aceita é que os chifres eram principalmente usados em batalhas contra outros triceratops. Esses duelos eram brutais, com os animais se carregando em alta velocidade e travando combates com os chifres entrelaçados. Essas lutas provavelmente ocorriam por direitos de acasalamento ou território, e estudos mostram que eram comuns. 14% dos crânios de triceratops examinados tinham ferimentos consistentes com perfurações por chifres. Até o famoso espécime Big John não escapou desse estilo de vida violento. Seu crânio tinha um buraco no escudo, provavelmente causado por um rival, que pode tê-lo matado após a ferida infeccionar. Claramente, apesar de serem retratados como herbívoros tranquilos, os triceratops podiam ser ferozes. Com seus chifres, escudo e tamanho, eles eram durões até para os padrões do Cretáceo. Tão ferozes que ocasionalmente usavam suas armas contra seu único predador conhecido, o tiranossauro. Naquela época, o rei tirano era o único carnívoro grande o suficiente para ameaçar um triceratops adulto, e sabemos que a predação acontecia, pois alguns espécimes têm marcas de dentes de T-Rex. No entanto, ao contrário do que muitos pensam, essas batalhas nem sempre eram unilaterais. Até hoje, o Triceratops é o único animal conhecido a ter ferido um T-Rex, com evidências fósseis. O caso mais claro é o dos dinossauros duelantes, um espécime extraordinário que mostra um T-Rex juvenil e um Triceratops adulto mortos juntos. Acredita-se que não tenham se matado mutuamente, mas sim que morreram por causas externas. Ambos estavam machucados, mas o T-Rex tinha a maioria dos dentes quebrados, um dedo fraturado e o crânio rachado, enquanto o Triceratops só tinha um dente encravado. Outro caso potencial de violência de Triceratops contra T-Rex envolve um T-Rex adulto com um buraco no fêmur, que pode ter sido causado por um Triceratops atacando pelas costas. Alguns paleontólogos, como Peter Dodson, acreditam que em um confronto direto entre um Triceratops macho e um T-Rex, a vantagem estaria com o Triceratops. Claro, muitos discordam, mas o fato é que o Triceratops estava bem equipado e era assustador por si só, especialmente quando se olha para sua boca. Como herbívoro, o Triceratops não tinha dentes afiados, mas tinha uma quantidade impressionante deles, até 800 dentes em adultos, organizados em arcadas dentárias para cortar vegetação resistente. Ele também tinha um bico para arrancar folhas. Sua dieta provavelmente incluía samambaias, palmeiras e outras plantas baixas, que ele alcançava com seu corpo robusto. O Triceratops era tão bem sucedido que dominava seu ecossistema, representando até 69% da população de dinossauros em algumas áreas.
Apesar disso, a maioria dos fósseis são encontrados isolados, sugerindo que os adultos viviam fora de grupos, embora haja evidências de pequenos grupos familiares. Ele coexistia com outros dinossauros como Edmontossauro, Torossauro e Paxefalossauro, além de predadores como T-Rex, Dakotaraptor e Troodonte. Seu habitat eram florestas subtropicais exuberantes, como a formação Hell Creek, onde viveu entre 68 e 66 milhões de anos atrás. Infelizmente, nem mesmo suas adaptações perfeitas o salvaram da extinção em massa, que dizimou todos os dinossauros. Mas o Triceratops não era o único animal que o T-Rex evitava. Existia outro que até o Rei Tirano nunca foi encontrado atacando. Se quiser saber mais sobre isso, confira o vídeo sobre o único dinossauro que o T-Rex temia. Se você chegou até aqui, obrigado por assistir e até a próxima.